Saúde os irmãos com a paz do Senhor, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós dar início ao trabalho do Senhor, uma oração. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nesse momento aqui estamos na Tua presença. Nesse momento, Senhor, abençoa cada um dos Teus servos, as Tuas filhas que estão ouvindo, Senhor, através desse, aleluia, desse trabalho. Maravilhosamente, Senhor, que nós estamos na Tua presença. Eu creio na vitória, eu creio, Senhor, que Tu pode fazer grandes coisas através, Senhor, deste culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na realidade, culto de adoração a Deus através da Escola Bíblica Dominical, né? Convoco os irmãos para louvar a Deus, com os 3 hinos da harpa, em nome de Jesus Cristo. Saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos louvar os hinos da harpa. Amém. Vamos iniciar pelo número de 440. Hino de número 440. Fazendo o querer de Jesus. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar? Deves preparar tua vida sentada. Queres para Jesus a tua vida consagrar? Faze já o seu querer, o seu poder, e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Aleluia. Hino de número 221. Opera em mim.
Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim. Espero mais vigor, opera em mim. Eu gozo vou fruir, se tua lei cumprir. Ó, dai-me teu amor, opera em mim. Sedento com ardor, opera em mim. Te peço mais amor, opera em mim. Tu só me podes dar perfeita sem par, o bom Consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, por mim na dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim. Escuta meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Aleluia, glória a Deus. Hino de número 18. Glória a Deus. Hino de número 18, Grata Nova. Grata Nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos
Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Agradecemos a Glória a oportunidade. Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Os louvores. Agora vamos ouvir, ficar de pé. Os irmãos que estão aqui para esse trabalho coletivo, né? Graças a Deus que Deus tem operado maravilhas, né? O assunto da lição, dia 11, a lição número 11, dia 14 de março de 2021. O assunto, compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização, certo? Textuário, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, certo? Mas os irmãos aí que estão com a Bíblia podem acompanhar aí. Marcos capítulo 16, começando pelo versículo 14 e o 20. Viu, os irmãos que estão, alguns que estão com a Bíblia aí, certo? A nossa verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servos de todos. Glória a Deus. E já iniciando aqui na leitura, que diz assim, Marcos capítulo 16, começando pelo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, a unção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Direciona-nos para que nós possamos trazer essa mensagem em nome de Jesus Cristo e abençoa, repreende nesse bairro, Senhor, todas as setas de enfermidade, todo o mal, todo espírito, Senhor, maligno, que se levanta contra essa obra, contra seja o que for, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido, Senhor, aqueles que pedem oração, que estão enfermos nos hospitais. Deus, tem de misericórdia, para que esse povo ainda escute a Tua palavra e venha se arrepender dos seus pecados. Salva, Senhor, essa nação. Tem misericórdia, expulsa, repreende essa enfermidade maligna que tem se lançado sobre a terra. Porque sabemos, Senhor, que está se cumprindo, porque Tu falou na Tua palavra, e nós cremos, Senhor, que Tu vai dar vitória ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O pastor até agora não chegou, mas nós estamos aqui em nome de Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. A introdução. O reino de Deus
cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isto aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Nós temos visto, irmãos, que desde o dia, eu posso dizer assim, desde o dia que Jesus Cristo veio a este mundo, Jesus Cristo veio no seu tempo, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nós estamos em 2021, Jesus Cristo veio a esse mundo com o intuito de mostrar o reino de Deus, pregar aos homens, mostrar que Ele é o Senhor e Salvador da nação. E se nós for ver, dentro da própria Escritura, não só o compromisso, a evangelização, mas nós estamos aqui com, no título dessa lição, o verdadeiro pentecostalismo é que está faltando no nosso meio. O que está faltando hoje, mais vigor, está faltando mais busca, está faltando mais da minha parte, da nossa parte, para que nós possamos realmente fazer o que Jesus Cristo sempre ordenou ao seu povo. Desde o seu tempo, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e deu uma ordem para ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Na realidade, eu louvo a Deus por ter ouvido a palavra de Deus. Alguém pregou para mim. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm aceitado Jesus Cristo. Muitas pessoas têm recebido a palavra de Deus, seja nas praças, seja através dos cultos. Mas hoje nós estamos numa batalha travada. Hoje nós estamos fazendo os cultos online, mas eu tenho certeza que cada um dos irmãos, cada ministro da palavra de Deus, Deus vai dar orientação para como nós chegarmos lá, aonde está o homem caído na sarjeta, aonde está o endemoniado ainda, o homem que está possesso, o alcoólatra, o viciado, seja ele que for, para que nós possamos levar uma mensagem de salvação, porque é isso que Jesus quer da nossa parte, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo para levar essa mensagem, para que o homem possa alcançar de Deus a salvação. É por isso que nós vamos falar aqui nesse texto aqui, nessa introdução aqui, já dizendo que a importância, o evangelismo, a importância dos cultos, né, irmão? Por meio da dificuldade, os sistemas, nós temos que obedecer à lei dos homens e obedecer a Deus também. O fique em casa realmente tem trazido benefícios. Tem trazido benefícios para a saúde. Mas, infelizmente, também tem muitas pessoas que são desobedientes, né, irmão? Por medida de trabalho, você tem que trabalhar, pedir a graça de Deus, proteção a Deus, e tem que ir. Mas, nesses dias, nós temos que ter estratégia para ganhar as almas. Muitos estão perdendo estratégia para ir para as baladas, para os funks, para as orgias, mas não estão fazendo como Deus quer. Estou me referindo ao mundo, o homem sem Deus. Ele está lá, ele não quer nem saber. Mas nós estamos preocupados, irmãos. Nós estamos preocupados também com a salvação daqueles que estão nos hospitais nesse momento. A equipe de evangelização, a equipe de pessoas que estavam para evangelizar, nem pode entrar mais, a não ser quem esteja doente. Mas nós temos a estratégia. Deus nos dá a estratégia. Estratégia não de guerra, porque a estratégia de guerra é quando o cara vai para uma guerra. Estratégia de guerra para vencer o mal e para conquistar o que está caído no mundo, seja onde ele estiver. Eu vou dar aqui continuidade aqui, vamos ver o que acontece aqui. O Senhor é Deus, maravilhoso, né? A evangelização como prioridade. Eu já falei um pouco aqui, né? O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte, certo? O evangelho, se você chegar para uma pessoa e dizer, olha, é necessário você aceitar Jesus, alguém diz, rapaz, hoje não. Mas ele nem imagina a pessoa que não tem ainda o conhecimento da palavra, que ele está em perigo de vida desde o dia que ele nasceu. Por que desde o dia que ele nasceu? Ainda que ele seja inocente, mas ele vai chegar aos 7 anos, e aos 7 anos ele já vai começar a falar coisas que não deve, vai falar, aprender alguma coisa com a família, seja errada, e vai colocar em prática sempre as coisas erradas. Mas um dia ele vai, depois desses 7 anos, ele vai sempre ouvir ao eco do evangelho, alguém vai estar pregando nas praças, pregando na igreja, ou seja, ele tem a família crente,
E muitas vezes Deus salva um jovem, e o jovem prega para os pais e ganha os pais, e muitas vezes o pai ou a mãe aceita Jesus e ganha os filhos, vice-versa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se a pessoa não aceitar Jesus Cristo, não crer e não se arrepender, é morte certa. Infelizmente, hoje tem muitas pessoas que pregam um evangelho light, um evangelho mais passando a mão, e não existe isso. Não existe isso. Deus nos deu autoridade para pregar a verdade. Doe quem doer. Não, mas temos que pregar lindo, bonito. O evangelho não é lindo e bonito. O evangelho é salvação. O evangelho não existe emoção, existe realidade. Realidade. Ou aceita a vida para que vivas, ou permanece na morte, servindo o espírito da morte, que é o nosso adversário, o inimigo, que se chama Satanás. O terrível causador de depressão, de enfermidades, de doenças malignas, demônios, a qual Deus tem nos chamado e tem nos capacitado, porque nós somos capacitados. O que está faltando em nossas vidas é tomar posse de que Deus nos entregou algo importante, que é o poder da oração. E através do poder da oração, através da unção, de colocar a mão sobre os enfermos, de expulsar demônios, Deus já nos entregou. Está faltando só a atitude da parte do povo de Deus na terra. E essa atitude eu pude ver há anos atrás. Agora, muitos estão fugindo, correndo, irmãos deprimidos, doentes, mas não é assim. É para ter posse e ir para a guerra mesmo, a guerra espiritual. Essa que está abrangindo as cidades de Fortaleza, e todo mundo está passando por essa dificuldade. Mas, como eu disse, está faltando estratégia. Estratégia de batalha espiritual, não estratégia para destruir, porque o mundo já está caminhando para esse projeto, mas Jesus Cristo está à frente de tudo, trabalhando para resgatar o homem do caminho da condenação eterna. Isso é que nós estamos preocupados. Jesus como o seu Salvador, né? Como seu Salvador. E a morte aos que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Essa é a divulgação que tem que ser feita, pregar o Evangelho. A divulgação ela é feita através da internet, através do culto online, como está feito aqui, mas são poucos que atentam o trabalho online, né? Mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que realmente, né? Outros preferem ao vivo, né? Preferem estar aqui na igreja, ouvindo, se alegrando. Outros já estão de longe, já estão mais assim meio cabreiro, né? E já atenta para o online. Aí quando passar a dificuldade, eu posso dizer para você que está ouvindo na sua casa, venha para a congregação, venha nos ajuntar como antigamente. Por quê? Porque eu creio que tudo isso vai passar, e nós vamos nos alegrar com a vitória, com a bênção, com o avivamento que a igreja ainda vai passar e vai receber de Deus, porque nós não estamos no final ainda, mas nós estamos na batalha travada, na guerra travada contra as hostes satânicas do inferno, e assim nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. O Evangelho, esta palavra vem de duas palavras do grego, advérbio, bem, angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra evangelion, quer dizer boas novas, boas notícias, notícias aliviceiras, né? E a mensagem de Cristo que salva o pecador. Essas são as mensagens, irmão. Tem que ser pregado, não tem para onde correr. Nós temos aqui, até aqui, até um versículo aqui na página, assim, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, nenhum justo sequer, Deus olhando para a terra e não viu nenhum justo, porque todos pecaram. Isso no tempo do próprio, em Gênesis, Deus olhando e vendo tudo o que estava acontecendo, Deus fez tudo para que o homem pudesse ver bem, depois o homem sai da presença de Deus, e Deus decide que vai desmanchar tudo o que ele fez, matando, levando o homem, e Deus fez a promessa, olha, Deus promessa que Deus chegou e disse assim: rapaz, olha, se tu quiser eu mato todo esse povo, Moisés, né, eu mato todo o povo, e faço de outra geração. Mas não, peraí, não,
E começou a humilhação, pedir perdão, Senhor. Se tivesse 50 e foi diminuindo, né? Pelo amor desse povo. E o Senhor Deus, ele se compadeceu. Porque Deus, irmão, ele é justiça. Ele é justiça. O que Deus quer da minha parte, da sua parte, é que nós servimos a Ele com fé, com esperança, sem retroceder. Tem que avançar. Ainda mais, você pode observar que a maioria das pessoas que caíram, por mais que caíram, como Davi, homens que na batalha fraquejaram, mas Deus não desamparou. Mas quando o camarada deixou a Deus e começou a trocar Deus para adorar, voltar a adorar as imagens de escultura, voltar aos deuses, esses pereceram. Outros começaram em vez de falar com Deus, foram procurar confissão aos feiticeiros, morreu. Saul deixou de adorar a Deus, deixou de confessar a Deus os seus pecados, recorrer a Deus, e foi uma feiticeira, e foi o fim dele, porque Deus já tinha constituído, antes mesmo dele, um novo rei, Davi. E mesmo assim, Saul morreu. Por quê? Porque ele fez para mim, irmão, o maior das transgressões do ser humano é trocar o Criador por algo que não vale nada. Porque para mim, imagem de escultura, seja que for para mim, é simplesmente nada. Esse piso tem mais valor. Estou falando assim com toda autoridade e digo em nome de Jesus. Esse piso tem mais autoridade, tem mais valor porque eu piso nele. E nada me ofende, mas as imagens de escultura são algo que Satanás está trabalhando por trás dessas imagens desde o dia que o homem se fez na terra. Deus colocou o homem na terra, e depois, como caiu, saiu da perna de Deus, começou todas essas coisas. Mas a nossa missão é pregar contra estas coisas. E infelizmente são poucos que pregam, até tem medo de pregar sobre a verdade. Como eu disse, muitos querem pregar uma mensagem bonita, uma história linda, e no final de contas não entra numa essência que realmente leva para os outros através, para você, um espinho, mas é salvação, é poder de Deus para todos aqueles que creem. Porque para ser salvo tem que crer, tem que aceitar Jesus, tem que crer, e tem que obedecer, e se obedecer tem que crer em Cristo. Luta, dificuldade, fraqueza, tudo vai ter, mas nós não podemos ter algo na nossa vida chama desistência, desistir das coisas, desistir do nosso dia a dia, certo? Aí aqui é o único Salvador, né, do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão, dos pecados, né, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça de Deus, Atos capítulo 20, versículo 24, né? Aos irmãos meditar. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4, 12. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, meu irmão. Nós estamos pregando, irmão, eu pelo menos, João 3,16, nós temos pregado, mais dentro de João, pregando, anunciando ao povo, nas campanhas, quando nós tínhamos campanhas, né? Campanhas, tinha os cultos nas residências, tinha tudo que nós falava dentro do nosso bairro. Quantos anos faz que nós temos pregado dentro do nosso bairro? Esses versículos, essa palavra gloriosa, e a pessoa nem está nem aí. Sabe por quê, irmão? Porque ainda não viram o que é perder a sua vida. Porque depois que morre não dá para voltar mais, né? Certo? Então você tem que aproveitar hoje, aceitar hoje essa palavra. E a pessoa prega, mostra Jesus como Salvador, e até mesmo nas nossas orações nós dizemos, Senhor, nós passamos o mês pregando nenhuma alma para Jesus, nas campanhas, se o negócio é esse, tem algo errado. Não tem nada errado, irmão, porque o Evangelho é de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é dele, tem pessoas que confundem a salvação com a vida material.
A salvação não tem nada a ver com as coisas materiais. Deus preparou as coisas materiais no Jardim do Éden, e hoje, no nosso tempo, para me viver trabalhando do suor do seu rosto, sustentar sua família, ter seus filhos, filhas, e ir continuando, e sendo uma pessoa bem abençoada na terra, mas com o intuito de tu ser feliz aqui, mas tu ter primeiramente a salvação. Porque se perde a salvação, meu irmão, negando a Cristo, se morrer sem Jesus Cristo, não se salva, isso é realidade. Ah, mas isso é o quê? Minha família toda é uma pessoa religiosa e eu creio na palavra que eles falam. Meu amigo, pois eu creio o seguinte, se eles leem as Escrituras e eles concordam que precisam aceitar Jesus Cristo, eles têm que aceitar Jesus. Mas acham bonito, finalmente, só bonito, e um dia, talvez, a Bíblia diz, o dia de amanhã não nos pertence, o dia é hoje. Hoje é que é o dia aceitável. E ainda tem mais. Em Romanos 5, diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E se todos pecaram, todos precisam se converter. Mas infelizmente esses todos aqui, muitos já morreram. Uns morreram com Cristo, estão aguardando a volta de Jesus. Outros morreram sem Jesus Cristo. Outros morreram, acabou, passou. Segue-se o juízo. E se segue o juízo, irmão, é porque agora é só com Deus. E lá com Deus só vai ter uma coisa, juízo, julgamento de Deus com a nação. Mas aqui, você sai daqui dessa terra, duas coisas, ou você sai reconciliado com Deus, seja você afastado, seja você que não aceitou Jesus Cristo, aceita Cristo e tu terás vida. Mas se tu negar, tu não terás vida. Porque se tu faz a vontade do mundo, se tu procura se desfazer, se deleitar nos prazeres mundanos, aí depois que tu morrer, tu quer Jesus, ele vai te receber no céu. Está errado. Ou tu se arrepende de todo o teu coração, aceita a Cristo e vai viver uma vida na presença de Deus, independente das tuas fraquezas, das tuas falhas, Deus é Deus para te libertar, transformar e te levar aos céus, porque só quem leva o homem ao céu é Jesus Cristo. Eu não conheço, e quem quiser pode vir, eu moro na rua Holanda 1604, diz, eu conheço, porque se você conhece, eu não conheço. Eu só conheço um, Jesus Cristo. Desde o dia que eu posso dizer, nem o dia que eu citei Jesus, desde o dia que eu nasci, sendo a minha mãe lá, religiosa, mas eu tinha no meu coração algo, eu sabia que existia um Deus, e que Deus jamais era aquelas imagens de escultura a qual queria que fizesse que eu adorasse. E eu disse, não, eu vou quebrar vocês tudo de um dia, e quebrei. E quebrei mesmo, sentei a madeira para cima e derrubei, a minha mãe ficou os pinotes dentro de casa, e esse aqui não é Deus, porque eu já tinha certeza, e um dia eu disse que ia quebrar, e agora eu quebrei, porque eu sirvo agora a Deus, e foi isso que eu tinha no meu coração, desde jovem, não era crente, mas eu tinha convicção de que o Deus que eu sirvo, ele estava no céu, e eu tinha certeza de uma coisa, que o Deus era vivo. Entende isso, irmãos? Tem pessoas que não é crente e sabem dessas coisas, mas não aceitam por causa da entranha do pecado, porque a carne fede, você pode colocar tudo que é de perfume, tudo que é de sagrado, tudo de bom, mas ela continua fedendo a pecado. Mas é só a graça de Jesus Cristo que purifica através do sangue de Jesus Cristo, e o homem tem que ser crente para morar no céu, seja ele, seja mulher, seja jovem. Porque ser crente, todo mundo pode abrir a boca, eu sou crente. Mas aqui a palavra diz que nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar a verdade de Cristo, a verdade. Pregar a palavra genuína. E essa palavra, ela acompanha os sinais. E você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Através do louvor. Mas quando você louva, algo acontece. Davi louvava e algo acontecia. Saul todo endemoniado, tentava matar Davi, jogava lança, mas quando ele dedilhava lá com o dedo ungido lá na harpa, o diabo nem se manifestava mais, caía fora. Sabe por quê? Porque essa é a obra de Deus na terra.
através do louvor, da pregação e de colocar a mão sobre os enfermos e tem que ser curado. Se não curar, Jesus prepara e leva. Não adianta ficar chorando porque não salvou, que a vontade de Deus é melhor do que a minha e a sua. E vamos para frente, que o pastor já chegou, e eu aqui só concluí aqui, que eu já falei dentro do assunto, e li algum versículo, comunicando aqui essa primeira palavra, a primeira estrofe, né? Uma agência legítima, né? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas, certo? Todas as metas sejam alcançadas. Por quê? Porque é uma batalha, irmão, que nós estamos, é como se fosse para conquistar um território. A alma da pessoa que está aflita sem Jesus Cristo, ele está desesperado. Mas o evangelho, ele entra na vida do crente, do cristão, da pessoa sem Deus, ele entra como uma espada. Ela é amolada dos dois lados, ela corta, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela faz algo de extraordinário. É a palavra, não é você. Você em si é só um homem natural, mas quando você ora a Deus e o Espírito de Deus se apodera de você, como fez com Sansão, só que com Sansão foi ao contrário. Sansão era orgulhoso, soberbo, achava que ele era e não era nada. Mas depois que ele precisou ficar cego para ver as coisas espirituais, foi que aí ele fez a obra, ainda cego, né? Mas nós não, nós temos o Espírito de Deus para fazer a obra de Deus de acordo com o que Deus quer. Se Deus disser para você, vai, você vai, meu irmão, fica em casa não, vá, pode ir. Eu tenho essas experiências, cada um eu tenho, posso falar da experiência do irmão tal, do irmão A. Realizar, é pregar mesmo, irmão. Eu vou pregar para o camarada ali do bairro ali, o cara é da facção mesmo, ele pode ser dono da loja de roupa, pode ser o que for. Para mim, facção é dono de roupa, de loja. Quando eu vejo facção, para mim é dono de roupa. Acaba que trabalha com roupa, vendendo calça, camisa. Para mim, meu irmão, um homem igual a mim, só tem uma coisa que ele pode ser mais poderoso do que eu, só rir da riqueza. Mas em termos de homem para homem, eu sou um para falar para ele de Jesus Cristo, seja ele quem for. E assim Deus tem dado vitória e tem salvado a muitos e muitos aqui dentro dessa Maraponga, viu? Certo? Acaba tem medo de ir lá na favela, pô, eu vou em nome de Jesus, sozinho com Jesus Cristo na minha vida, eu prego o evangelho. É melhor do que andar com dois frouxos. Eu ando sozinho, porque se eu correr, eu corro só. Não olho nem para trás, mas eu vou fazer a obra de Deus. Irmão. Mas infelizmente, pessoal, vamos se precaver. Eu disse no começo, vamos se precaver, mas vamos pedir estratégia para ganhar as almas que estão perecendo, né? Nossos próximos vizinhos, né? Então, continuando aqui, eu já praticamente já estou só finalizando. Devemos seguir o modelo, né? Eu passei aqui, não sei não. Devemos seguir o modelo, né? Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Olha, viu? Que eu já falei antes. Isto é feito mediante o evangelho, devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Eita! O apóstolo Paulo, irmão, pregou o evangelho. Quando você lê as cartas de apóstolo Paulo, você até sorri. Tem outros que até choram de alegria. Mas você já imaginou, quando você lê assim aquele capítulo do apóstolo Paulo, levando umas varadas nas costas, hein? Umas varadas nas costas por causa do evangelho de Cristo. Em outras ocasiões, foi para sair da cidade, tiveram colocado dentro de uma cesta. Olha, meu irmão, que humilhação, né? Mas o nome do Senhor Jesus Cristo estava sendo glorificado, porque ele estava em busca de algo maior. A conquista não era dos bens materiais, não era de riqueza, não era de poder, de posição eclesiástica, negativo. O objetivo dele, irmãos, era assim, eu quero aquela vida louvando, exaltando a Jesus Cristo. Esse é o meu prazer. Eu posso estar na luta, na luta todo dia está, né, irmão? Agora que nós estamos na luta travada, né? Na luta, na guerra travada, né? Travada, mas o meu prazer, estou falando o meu prazer,
quando eu estou atribulado, liso, seja lá como for, com a falta de um pão, alguma coisa, mas quando eu vejo Jesus operar e curar alguém, meu irmão, parece que eu ganhei, foi na Mega Sena, olha. Eu me sinto bem, porque eu vejo que Deus ele é fiel com as suas palavras. Colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus, irmão, é maravilhoso. Jesus tem feito grandes coisas por nós. Agora nós é que não sabemos agradecer a Deus. E aqui, o segundo tópico está com o pastor. Chegou, o pastor Edivaldo, né? O segundo. Vai dar tempo. Segundo, porque você, né, ia passar, eu comecei por aqui devagarzinho, né? E já estava com vontade de ir mais à frente. Mas é isso mesmo, a obra de Deus é assim. Então, dá continuidade ao pastor, né? Pega aqui o outro microfone, isso aqui eu vou levar para casa. Aqui, senão, a paz do Senhor para todos os irmãos aqui da nossa equipe, né, do culto online, né? E possivelmente os irmãos que estejam ouvindo a nossa página do Facebook e posteriormente transmitiremos para o YouTube, né? A gente não está podendo ainda, só tem. A gente deu uma alavancada aí, pediu os irmãos para clicar no se inscrever, né? A irmã Vilma entrou em campo aí. Eu pedi um irmão lá, do tempo do quartel. A gente chegou a está quase 100 pessoas, né? Certo? E a missão dos irmãos é propagar a obra de Deus através do Evangelho, né? Essa é uma forma da gente, nas nossas redes sociais, compartilhar, né, dos cultos da nossa igreja, né? Das pregações, dos ensinamentos, das doutrinas da parte de Deus. O irmão falou aqui sobre a urgência, né, a prioridade da evangelização, certo? Mas o tema central da nossa revista hoje, qual é? Lição do 11, né, do dia 14 de março de 2021. Compromissados com a evangelização. Então, a gente falou até na doutrina da quinta-feira sobre esse assunto, né? É baseado em Atos 13, que o cristão ele é preparado, né, através do ensino, e ele é enviado para cumprir a sua missão de vida. E qual é a nossa missão de vida? Falar de Jesus, testemunhar de Cristo para as pessoas. O segundo tópico, os irmãos estão com as revistas abertas aí, né? Nós vamos aqui caminhando sobre... É um tema assim, eu estava até falando com o Júnior aí, que para os estudantes da teologia, esse assunto ele é um polêmico, né? Porque o irmão até usa aqui um termo que ele não quer... É uma palavra que ele usa aqui, meu Deus do céu. Ele não pretende fulanizar. Vocês viram aí na revista essa palavra fulanizar? Você sabe o que significa isso aí, né? Ele não pretende dar nome às pessoas. No caso, nós temos aqui pensamentos. Se eu for falar Calvino, né? Ou Armínio. Isso aí é para os estudantes mais... O que nos interessa saber, na prática, né, é a respeito da extensão da obra da salvação. Essa extensão ela foi estendida a um número determinado de pessoas ou a toda a humanidade. No entanto, Paulo escreve, Duda, que nem todos crerão, mas a missão, conforme Marcos 1, capítulo 15, versículo 16, versículo 15 é o quê? Ide por todo o mundo, que ouça ou que deixe de ouvir. Nós podemos ver exemplo bem prático da doutrina que eu dei aqui na quinta-feira,
Vocês lembram do capítulo 13? O Duda não estava aqui não, né, Duda? Mas quando Paulo vai pregar para um procônsul chamado Sérgio Paulo, qual foi a reação do procônsul em relação ao evangelismo? O procônsul ouviu com atenção, mas em contrapartida, qual foi a reação do mágico chamado Bar Jesus, ou Elimas? Foi contraditório, colocou dúvida, ao ponto que Paulo, cheio do Espírito Santo, teve que repreender aquela ação, que foi tipo uma ação diabólica. Foi uma ação diabólica. Então nós vamos encontrar pessoas que vão aceitar, nós vamos encontrar contradizentes, nós vamos encontrar até, Adamilton, religiosos que vão se levantar contra o evangelho. Porque a pessoa, como eu falei, ela quer seguir uma religião, mas ela não quer seguir o evangelho de Jesus. Se você diz assim, não, eu já nasci na igreja, não, eu já sou de Jesus desde que eu nasci. Mas quando eu digo assim, você quer aceitar Jesus agora? Aí a boca trava, aí o coração fecha, e a pessoa não quer não. Porque ele só diz que eu sou de Jesus desde que eu nasci. Mas na hora que ele diz assim, você quer aceitar Jesus? Então, independente de quem vai aceitar ou não, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, passando adiante, ele fala da nossa teologia, né? Essa teologia assembleiana, né? Assembleiana. A nossa teologia, inclusive nós temos um manual, até procurei, mas não encontrei um livro, sobre aquele, assim, o que a Igreja Assembleia de Deus crê, né? Então, a gente percebe que a igreja, ela não pode ficar, porque muitas vezes tem igrejas que elas são cheias de, tem uma boa teologia, mas no que concerne a questão da missão da igreja, são igrejas mais, que não evangelizam. São mais, só ganha, os crentes que nascem são os filhos dos crentes. E nós temos que mudar essa situação, nós podemos ficar esperando só os irmãos nascer os filhos para ter os novos convertidos, né? Tem que esperar, tem que, como ele falou, que tem que ir além fronteiras, né? A gente sabe que alcançar pessoas não é fácil, mas se cada cristão tiver o compromisso, esse compromisso de ver o mundo como Deus vê e começar a falar de Jesus para as pessoas bem perto de você, vai ficar mais fácil o cumprimento da missão. Agora, se só depende de um grupo, não só depende de uma pessoa. Jesus, ele percorreu todas as cidades da Galileia, foi na Judéia, na Pérea, passou por Samaria, mas ele delegou a missão para os 12, e para os 70, depois para os 120, lá de Pentecoste. E depois, lá na mensagem de 8 de Atos, quando houve uma perseguição, versículo 4, a Bíblia diz que os dispersos, por onde eles iam, anunciavam a palavra de Deus. Então, se a gente for ficar polemizando por quem Jesus morreu, se foi para só o grupo dos eleitos ou para todo mundo, a gente tem que falar de Jesus. Aquele que se sentir de Deus, que for tocado pelo Espírito Santo e responder positivamente ao Evangelho, amém. Então, quando Paulo, eu vejo Paulo pregando lá no Areópago, né? Areópago, lá em Atenas. Irmão, olha, Paulo chegou lá, pregou um discurso muito bonito. Inclusive, ele cita poetas. Ele faz uma pregação muito assim, do ponto de vista assim, da explanação. Ele foi muito bem. Só que poucas pessoas responderam àquela pregação. Aí ele chegou em Corinto, já assim meio assim desmotivado, porque parece que quando você faz um trabalho e não tem aquela repercussão que você quer que alcance, você fica assim desmotivado, mas não é para ficar desmotivado, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas chegando em Corinto, ele disse assim, eu não quero saber de teorias humanas, de pregações, segundo
aqueles homens que eram tinham uma oratória, tinham as questões de falar bonito. Eu não quero saber de coisa alguma, eu só quero saber que eu quero falar de Jesus, o Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pronto. Aí Paulo foi, né, em Corinto pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, a gente pode expor aqui, irmãos, esse texto bíblico de 2 Timóteo 3, 14. 2 Timóteo 3, 14 e 17, não é assim? A palavra do Senhor diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem fostes inteirado, sabendo que o que tens, de quem o tens aprendido. Está falando para Timóteo, né? Para você permanecer naquilo que você foi aprendido dentro da questão doutrinária cristã. Que desde a tua infância sabe que as sagradas letras podem te fazer sábio para a salvação que está em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para, primeiramente, ensinar, redarguir, corrigir, né, instruir em justiça. E o versículo 17, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é uma base bíblica a qual o autor aqui dessa revista cita, falando sobre em que nós estamos baseados, em que nós cremos, né? Mas eu posso passar adiante e falar exatamente a pergunta: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Certamente nós acreditamos nessa questão da expiação, a expiação ilimitada, e não a expiação limitada, né? Como alguns creem. Tem um texto bíblico que diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí alguém acha que essas pessoas que somente chegarão ao pleno conhecimento da verdade serão, não é todo mundo, é só os eleitos. Tudo bem, porque a palavra da salvação não é algo que você vai estudar a Bíblia e simplesmente você vai achar a salvação. Não é assim, não é estudo. A salvação é uma revelação de Deus. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo que trouxe a você quem é Jesus para a tua vida. Então Jesus é o único, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o homem conhece a Cristo mediante a ação do Espírito Santo que revela, aí ele confessa que ele é um pecador, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e que ele, a partir de agora, ele quer viver para Deus, na pessoa de Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós não podemos acreditar numa limitação dessa morte, dessa eficácia da morte de Cristo, né? Ele morreu por todos. Aqui eu posso citar outros versículos que vocês... Jesus Cristo, em João 4, 42, não sei se vocês lembram aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, que os samaritanos disseram assim: mulher, nós não cremos agora, não é porque você falou, não, porque nós mesmos temos visto e ouvido que este é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. Cristo é o Salvador do mundo. Ponto final. Então, se ele, porque a pregação aqui que foi falada aqui porque Deus amou o mundo pessoas, de uma tal maneira que ele fez o quê? Que ele deu o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o Salvador de todo o mundo. Então, é nessa base bíblica que nós acreditamos que a expiação é para todas as pessoas. Né? Glória a Deus. E nós precisamos orar. A questão é muito simples. Se a gente ficar só assim, ó, não vamos ficar aqui de braços cruzados, que quem for para ser salvo mesmo vai vir para a igreja. Não vamos ficar aqui só esperando. Tem negócio de pregar em praça pública, não, isso não existe não. Ficar só esperando o pessoal chegar aqui na igreja. Tu já viu, só se for um achei, mas o peixe pular para dentro do barco. É um milagre mesmo, não? Você está pescando e o peixe pular para dentro do barco. Então você tem que ir aonde os peixes estão. Você tem que ir aonde as vidas estão.
E você tem que falar a mensagem, não é seja da igreja fulano de tal que você vai ser salvo. Eu já sou da igreja Assembleia de Deus. A única igreja que salva é a Assembleia de Deus. Você não vai anunciar a placa de igreja, você vai anunciar a falar de Jesus. Porque tem umas pessoas aí que dizem, não, eu já nasci nessa, vou continuar nessa, vou morrer nessa. Ninguém, irmão, pode endeusar, idolatrar instituições humanas. Porque se você for ver, todas as instituições humanas, irmão, são falíveis. O homem, ele por mais santo que ele seja do ponto de vista espiritual, mas ele é tentado em todas as áreas da sua vida. Você não pode endeusar uma instituição. É claro que nós seguimos a instituição da Assembleia de Deus, mas temos que seguir a palavra de Deus. Então, nós temos que seguir a Cristo. Cristo é o único, é o Salvador do mundo. Eu quero continuar ainda falando de um texto bíblico que está na lição. 1 João capítulo 4, versículo de número 14. Vimos, aqui é o testemunho de João. Vimos, testificamos que o Pai enviou o seu Filho. Aqui é João 3, quase João 3,16, né, Duda? O Pai enviou o seu Filho para quê? Para ser Salvador do mundo. Então, observe aí, 1 João 4,42, e assim por diante, né? A gente tem aqui outras referências bíblicas, falando sobre essa expiação de Cristo, né? Glória a Deus. Mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. João 3,16 já foi citado. Marcos 15, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, quem crê e for batizado será salvo. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Tem elimas, tem religiosos, tem como usar o exemplo lá, pessoas amantes de um partido religioso. Tem gente que, embora, por exemplo, existe uma paixão, né, uma paixão por uma determinada ideologia, filosofia de vida, e mesmo que ela sabe que está errado, mas ela é a paixão cega. Sabia que é a paixão cega? A pessoa pode até ter consciência que existe a verdade de Deus, que é Cristo que liberta, mas ele está com uma paixão tão cega e louca por uma ideologia, que ele dá tudo por aquela paixão, por aquela ideologia, e ele não volta atrás. Então nós precisamos refutar ideologias humanas e anunciar que Cristo é o Salvador do homem e da mulher, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, 1 João 2,2 é uma outra referência dentro desse ponto de vista aí, de Cristo como Salvador do mundo. Diz o texto de João que Cristo é a propiciação. Você não sabe o que é essa palavra não, né? Essa propiciação. O que é propiciação? Ela vem daquela facilitação. O homem não tinha nenhuma condição de negociar a dívida que ele tinha com Deus. A dívida é o pecado. Então, a Bíblia fala que lá no Santo dos Santos, havia lá o santuário, né, a tampa do propiciatório. Aquela tampa, ali Deus se manifestava no Antigo Testamento. O sangue era ali derramado como uma propiciação para perdoar as pessoas no dia da expiação, lá naquelas festas judaicas. Então, Cristo, além dessa questão de sacrifício de animais, ele é o único sacrifício, ele é o único perfeito, não precisa de mais um sacrifício. O sacrifício já foi feito lá na cruz. Então ele é a propiciação pelos pecados, pelos nossos pecados, porque embora você ande na luz, como Jesus na luz está, mas você é falho. Você pode até falhar na caminhada, você pode até pecar, mas se nós andarmos com Cristo, andarmos na luz e perdoar e confessarmos diante de Deus, a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica
de todo pecado. Então, irmão, se você falhou com Deus, se você fez uma coisa errada, você não pode deixar você tem que vir, a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Então, não acumule sujeira, aproxime-se de Cristo, busque a Deus, peça libertação, porque Jesus disse, vai e não peques mais. Não somente pelos nossos pecados, mas também por todo o mundo. Aí a referência. Mas eu quero partir adiante aqui o tempo, em pouco tempo que nos resta, assim, né? O irmão já deu o primeiro tombo, já fechamos aqui o segundo. A terceira parte fala da evangelização local e transcultural. Os irmãos estão com a revista aberta aí. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas, acho que principais da igreja. A gente sabe que a igreja ela é envolvida em várias atividades eclesiásticas, não é verdade? Em vários. Mas qual é a principal atividade da igreja? A evangelização e as missões. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra que todas as possíveis atividades de missionário, né, nós vimos isso no livro na vida de Paulo. Atos ressalta ainda que o poder do Espírito Santo na obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, sem sombra de dúvida, quando você for falar de Cristo, você precisa estar munido desse poder maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus, que vai dar a palavra a você, daquilo que você orou, leu. Por isso que é importante a leitura diária, né? Às vezes você não está com nenhuma mensagem, mas alguém falou ali e o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca e você fala para aquela pessoa sobre aquele ponto de vista. Você dá o parecer segundo o que o Espírito Santo lhe concede dentro da palavra. E a palavra de Deus, irmãos, quem não acredita na palavra de Deus vai ficar segundo as suas ideologias, os seus pensamentos humanistas, liberais. Mas quem acredita na palavra de Deus vai ter temor a Deus, vai ter receio de pecar contra Deus, porque sabe que depois da morte segue-se o juízo. Mas eu quero falar aqui sobre um tópico chamado evangelização. Os irmãos perceberam o que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa, né, notícias, boas notícias, né? Em um mundo que está cheio de más notícias, se você abrir a televisão, a principal notícia hoje é quantos morreram? Quantos estão para morrer? Você já fica logo doente. Eu não recomendo aos irmãos esse tipo de notícia. É melhor você se precaver, né? E você orar pelos seus familiares, orar por você mesmo. E não se alimentar de más notícias. Porque eu quero trazer à minha mente só aquilo que me traz esperança. Porque parece que há uma questão, assim, parece que as pessoas, além da doença que é perigosa, tem matado muitos, mas quando você fala muito do problema, agrava muito, maximiza muito, aí, como eu falei até na aula passada, às vezes você sente até os sintomas sem estar doente, de tanto medo e ansiedade. Mas que Deus possa nos ajudar a superar e orar uns pelos outros e preservar nessa caminhada. Então, as boas novas, agora evangelizar é o ato de você levar essas boas novas para as pessoas. É o ato de comunicar as boas novas da salvação a essas pessoas por meio das palavras e ações. Interessante, palavras e ações. Não é só falar, tem que ter ação. Ei, Júnior, traz um pouquinho d'água para mim lá? Com copo, que eu quero tomar com copo, viu? Já se levantou aí, por favor. Olha, o que Jesus fez, em Mateus 4, 23, nos mandou que fizéssemos também fazer, né? Significa testemunhar com ousadia da ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Falar com convicção. Irmãos, o que convence as pessoas é essa questão da convicção, né? Você ter convicção de falar do amor de Deus sem titubear, sem ter medo. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Isso significa também, ele diz aqui, é uma ação acompanhada
da questão das obras, né? Porque a fé sem as obras, diz a Bíblia, que ela é morta. Então, claro que não é só as obras, né? Tem que ter a fé. Mas só a fé também não funciona. Então, a questão da prática social é muito importante no contexto da evangelização. São características da verdadeira igreja cristã. Na visão pentecostal clássica, desde aquele avivamento que os irmãos conhecem a história da rua Azusa, né? Uma era evangelística e missionária ali que aconteceu, né, em todas as nações, inclusive os 2 suecos, né, que vieram ao Brasil, em Belém do Pará, para começar esse movimento da Igreja Assembleia de Deus, que até hoje tem existido. Mas nós precisamos entender essa necessidade da evangelização para nós colocarmos nela na nossa prática de vida, né? Na nossa igreja local, por exemplo. Então, irmãos, seguindo aqui, ó, assim se pensava que, a princípio, que o dom das línguas era só para pregar aos pagãos ao redor do mundo, né? Aí ele expressa aqui que a xenolia, isto é, a habilidade de falar em uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia de xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem essa questão das línguas, né? Porque as pessoas vão... Claro que os irmãos, quando for pregar, né, tem que falar a linguagem das pessoas, para as pessoas entenderem o evangelho, né? Amém? Então, a evangelização, irmão, é essa questão de nós comunicar essas boas novas da salvação. Isso é muito importante, né? A igreja, a Assembleia de Deus, nós não podemos cochilar nem negligenciar. Mas a gente sabe hoje, que hoje está mais difícil, né, irmão Misael? Porque a gente até um dia desse a gente estava fazendo culto campal, né? Os jovens fizeram aquele culto, né? Mas hoje está nesse processo aí de fechou tudo, né? E quais os recursos que nós vamos fazer agora? Nós temos um mecanismo aí, como eu falei, né? A questão da rede social, que é muito bom para você propagar a palavra de Deus, né? Eu falei da evangelização, eu quero falar sobre a missão, certo? O que nós entendemos sobre as missões? É um trabalho do missionário, é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Isso aqui nem todos são chamados para a obra missionária, né? Você mora aqui no Brasil, especificamente aqui em Fortaleza, estado do Ceará, você vai para uma cultura totalmente diferente. Isso aí tem que ter uma chamada mesmo, né? A gente observa que Pedro, né, ele teve até dificuldade de falar para os gentios, Deus teve que abrir o lençol lá, a revelação daquele lençol com os animais imundos, animais puros, e a voz dizia, mata e come. Pedro ficou sem entender nada. Mas já o apóstolo Paulo já foi ele foi comissionado para ser o apóstolo dos gentios. Então, a mensagem é a mesma, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Olha, Paulo introduziu a sua pregação na sinagoga, exatamente o que eu preguei aqui na quinta-feira, da Antioquia da Pisídia, para se anunciar a Jesus, né? Vocês perceberam naquela mensagem, o irmão Adail estava dizendo, né, que o Paulo inicialmente falou sobre a história de Abraão, que era conhecido deles. Eles conheciam a história de Abraão. Ele falou sobre a prisão, né, que eles tiveram lá no Egito, a saída do Egito, a jornada no deserto, a conquista de Canaã, o período dos juízes, o período dos monarcas, dos monarcas que iniciou-se com Samuel, e ele falou sobre o reinado de Saul, aí chegou ao reinado de Davi. Então ali foi uma palavra bastante conhecida daquelas pessoas. Em todas aquelas palavras que Paulo anunciou, o povo concordava. Então aí você começa de uma coisa que a pessoa já conhece. Aí a pessoa até realmente é isso mesmo, eu acredito nisso, eu acredito na palavra de Deus. Aí em seguida Paulo vai tratar sobre a revelação a respeito de Jesus. Aí depois ele entra na mensagem da salvação. Está lá em Atos capítulo 13, do versículo 16, aqui tem o versículo 17, 32, você vai ler todo o capítulo 13 de Atos para você compreender a estratégia que Paulo usou naquela sinagoga de Antioquia da Pisídia. Compare o discurso que ele teve em Atenas. Paulo não falou nada do Velho Testamento.
Irmão, se você viu, irmão, se você leu o discurso de Paulo em Atenas, ele vai falar para uma multidão de gente que não conhecia a lei. Mas ele sabia, aquele povo sabia, essa questão das estações do ano, das chuvas, que é um benefício de Deus para os homens. Ele citou poetas da época, até que ele chegou na questão evangelística. Cristo morreu, ressuscitou. Foi quando ele falou da ressurreição, o povo lá não acreditou muito nessa mensagem, que um morto poderia viver novamente. Então o ponto, o elo, o início, como evangelizar? É você começar por uma questão que a pessoa já conhece. Desse ponto, aí você leva ao conhecimento da palavra de Deus, que é o evangelho de Cristo. Os irmãos estão entendendo, né? Além disso, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. A mensagem, porém, ela é universal. No dia do triunfo de Cristo da igreja, cada povo ou etnia se apresentará perante Deus, louvando a Deus na sua própria cultura. O evangelho não é padronização, mas sabe que tem culturas aí que precisam serem redirecionadas a uma cultura saudável, né? Poderíamos dar um exemplo que a gente já viu casos missionários, né, entre os índios, que quando tem uma certa cultura, que quando a criancinha nascia com um defeito físico, aí o pai abandonava a criança, como se fosse uma maldição. Muitos missionários resgataram essas crianças, né? A gente já viu um vídeo muito emocionante de o irmão salvando. Eles enterravam as crianças, né? Matavam as crianças, não queria saber das crianças. Que essa é uma cultura altamente, não é uma cultura normal, é uma cultura pagã, diabólica, né? Maligna, que não é. A vida está em primeiro lugar. A vida sempre está em primeiro lugar, não é a cultura. Mas eu quero seguir adiante, dizer para os irmãos, o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servo. Ele, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. Para quê? Para alcançar as pessoas, ganhar as vidas para Jesus. Irmãos, hoje nós temos um desafio, como nós falamos, o desafio da evangelização da igreja hoje, né? Hoje nós temos muitas opções, né, para os jovens, muitas opções mundanas de festividades para as pessoas. Sabemos que hoje está mais restrito, nesse momento que nós estamos, mas as filosofias, né, as ideologias dominantes do pensamento, que uma coisa é certa, a gente percebe isso. A gente pode citar aqui o exemplo de um pensador que ele viu, né, por exemplo, ele viu que um outro, né, queria conquistar as pessoas pela força, né, e só que não consegue. Mas há um pensador italiano, né, que ele disse, não, você tem que primeiro conquistar a mente das pessoas. E uma das formas aonde muitos desses pensamentos estão sendo incutidos na mente das pessoas, ele se utiliza da educação, né? Começando desde cedo. Quando chega numa parte que a pessoa já está numa faculdade, aí o caso já é bem aberto, né? E a pessoa se torna como se assim, um militante de uma causa, de uma filosofia de vida. E ele mesmo sendo cristão, mas ele não abre os olhos para isso, né? Porque a filosofia é incutida sorrateiramente e a pessoa vai abrindo aquilo ali como uma verdade. Daqui a pouco está um cristão defendendo uma causa, uma paixão, uma ideologia, e ele não abriu os olhos para a verdade. Então, o controle da mente, do pensamento, então as pessoas abraçam essa questão do liberalismo, da imoralidade, da permissividade, né? E acabam, a gente vendo pessoas trancando as portas para um evangelho que sim tem limitações, tem restrições na vida.
Se você pregar esse evangelho, não tem problema não, serve a Deus de qualquer jeito. Não. O evangelho de Jesus é assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então esse desafio da igreja hoje, de preparar inicialmente as crianças, porque as crianças, os nossos jovens, muitas vezes vão para uma escola dominical, não lê mais a Bíblia, não estão preparados biblicamente para defender a sua razão da sua fé. Aí entra lá um professorzão, cheio de elogia, conhecimento, e enche a mente daquele menino, daquele rapaz de filosofias, e a pessoa acaba, chega numa faculdade tão crente, sai, assim meio, até o perfil está diferente. Não estou desmotivando as pessoas a estudarem. Precisamos ir a esses lugares, né? Precisamos preparar essa juventude para ser o contraditório. Veja o exemplo de Daniel, Azarias, Misael, que foram um contraditório em meio à permissividade, em meio ao liberalismo moral ali, a indecência, a ser vergonhice, nas palavras mesmo do nosso popular. Mas eles permaneceram numa vida de castidade, numa vida de santidade, numa vida de dependência de Deus, numa vida da palavra, numa vida de oração. E eles dizem: olha, nós não vamos se enquadrar o que vocês pensam, porque nós temos as nossas convicções, nós temos os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos não são pensamentos humanistas, os nossos pensamentos são baseados na verdade de Deus. Não é o que Karl Marx diz, não é o que Lenin diz, não é o que aquele argentino lá falou, tem até as fotos dele lá. É o nome dele? Che Guevara. Eu quero saber o que fulano disse, eu quero saber o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz para mim. Que se eu for ser levado por esses pensamentos humanos, eu vou acabar abraçando uma causa, e aí é o desafio, porque ou você, qual é as opções? Ou você é levado pela onda, ou você navega na contramão, navega contra as ondas. Você abraça a causa, ou você se paga o preço com a causa de Cristo. É uma ou duas, as opções você que define. Ou você vai ser definido por aquilo que os homens dizem que você tem que ser, ou você vai ver aquilo que Deus disse que você é. A palavra está acima de toda teologia, logia humana, a palavra de Deus. Então, irmão em Cristo, que nessa manhã nós possamos abrir os olhos para esse desafio, né? Desafio da evangelização, né? Há um campo missionário para cada um de nós. Jesus disse que o campo é o mundo, né? Para alguns o campo, tem alguns que esconde a sua identidade, mas o interessante é você preparar. Eu tenho falado isso aí, né? Na preparação, a oração, a consagração, a leitura bíblica, e você não querer entrar em debate, porque parece que o inimigo quer que a gente brigue, que a gente fique debatendo, para a gente ficar com raiva e brigar com eles. Mas a gente não vai entrar em debate, não. A gente vai falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe, para que nós possamos falar de Jesus ao nosso campo missionário, aqui na igreja local, né? Para a gente voltar depois desse lockdown, se Deus quiser, com a oração aí, Deus abençoar as pessoas, né? Que nós estamos vendo aí uma infecção, mas que Deus cure em nome do Senhor Jesus e repreenda essa pandemia em nome do Senhor, e nós possamos continuar com essa obra, ganhar outros jovens, ganhar outras pessoas. Eu sei que o mundo do crime, né, tem levado muitas pessoas a uma morte prematura, as drogas têm levado as pessoas a uma vida desnorteada, uma vida sem Deus, sem paz e salvação, o alcoolismo, e fora essas filosofias vãs, sutilezas que atraem a muitos, e nós precisamos estar fincados na verdade, para não cedermos e olharmos para Cristo e falarmos de Jesus para essas pessoas. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã,
quero agradecer, quero louvar a Deus, eu quero fazer um pedido de oração aqui, né? Falei ontem com o presbítero Isaías, ele está se recuperando em casa, que Deus possa fortalecer ele. O pastor Ademar saiu, botei até no... Esse aqui não vai interessar muito não, sabe que é... Quando tiver, é só entre nós mesmo. Muito bem. Pastor Ademar, né, se recuperou. Tem um outro, eu soube hoje, que é o irmão Samuel lá do Jardim Acácio, está enfermo, está hospitalizado. E o irmão, um obreiro lá, José Pinheiro, né, que é o pai do evangelista Marcos, aqui, que foi da Vila Betânia, né, o Marcos Peixoto, também está hospitalizado. E... Quem? Do depósito, ele está enfermo, né? Foi. Vamos orar, né? Pela nossa cidade, pelos irmãos que estão hospitalizados, as pessoas que estão hospitalizadas, né? O pastor Enéas está também em casa com essa doença do Covid-19, né? A respiração, assim, um pouco fraca, né? Mas ele ainda tomou as medicações, né? Está se recuperando. Que Deus possa trazer saúde aos irmãos. Vamos orar, irmãos? Você tem um pedido de oração aí, você, seja do Facebook ou posteriormente do canal, os irmãos já se inscreveram no nosso canal do Alto da Paz, né? A gente está sempre postando aí as pregações, os ensinos, que os irmãos possam colocar o seu pedido de oração, né? Posteriormente nós vamos estar orando pelos irmãos e vamos fazer uma oração nessa manhã, interceder por todos esses enfermos, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, essa manhã estou aqui agradecido pela lição da palavra de Deus que nós ministramos aqui. Então, começou falando dessa urgência da obra de evangelização. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, fazendo uma oração de intercessão por tantos servos de Deus que estão enfermos com essa doença. Ó Deus, que foi citado aqui o nome de pessoas aqui do bairro, o seu Osvaldo ali, o irmão Francisco colocou aqui, justamente com a esposa, que o Senhor visite aquele casal e traga cura sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pelo pastor Isaías, que o Senhor visite o seu servo, cure ele. Ó Deus, como também o pastor Enéas, que o Senhor dê saúde ao teu servo. Nesta manhã nós clamamos a Ti com fé em nome de Jesus. Senhor, nosso irmão em Cristo Samuel, ali do Jardim Acácio, que o Senhor visite o seu servo ali naquele leito de hospital. Toca, Senhor, repreende toda a doença, toda a enfermidade naquela vida. Abençoa o irmão Zé Pinheiro, dê saúde ao teu servo. Ó Deus, nós louvamos a Ti pela vida do pastor Ademar, que o Senhor tem dado vitória a ele. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm colocado seus pedidos de oração, seja no nosso grupo de WhatsApp. O Senhor sabe cada nome ali, Senhor, que foi colocado diante do Senhor. Visita essas pessoas que são doentes, enfermas, crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Ó Deus, proteja cada um, repreenda toda a enfermidade, não somente a enfermidade do Covid-19, mas as doenças, que o Senhor venha repreendê-las em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha glorificar o Teu nome, curando os enfermos. Senhor, repreende essa pandemia. Ó Deus, esse alastramento dessa doença contagiante em toda a cidade de Fortaleza, em todo o nosso estado do Ceará. E por que não dizer, Senhor, em toda essa nação brasileira, nós entregamos essa nação nas mãos de Deus. Pedimos a proteção de Cristo, que o Senhor venha repreender todo o mal. Que haja entendimento, que haja, Senhor, uma batalha não mútua entre políticos A, políticos B, entre pessoas, mas que a nossa batalha seja contra a doença. Em nome de Jesus, não culpar um ou outro porque não fez ou porque deixou de fazer. Ó Deus, mas colocar todos os planos em prática. Ó Deus, que o Senhor venha ministrar a cura. Aleluia!
e que em nome de Jesus o Senhor venha proteger os irmãos dessa live que aqui estão, os irmãos que estão, Senhor, na escuta, que estão ouvindo, que estão assistindo, que o Senhor venha visitar a cada lar nesta manhã, em nome de Jesus, que cada lar seja visitado por Ti, que cada casa seja tocado por Ti, que cada pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, para que nós possamos receber, Pai, a virtude de Deus, a cura, ó Deus, a graça de Deus, para que nós possamos fazer a obra de Deus, evangelizar, falar do amor de Deus aonde nós estivermos. Tira o medo, a timidez e nos dá a graça, a ousadia do Espírito Santo. E agora, Pai, abençoa aquela live que vai ser feita hoje à tarde aqui na igreja. O Senhor tome a frente dos irmãos que possam despertar para ouvir, para estar atenado, para estar orando pelas suas casas, orando pelas suas famílias. Há muitas preocupações que as pessoas estão em volta, mas que a nossa prioridade seja Cristo em nós, em nome de Jesus, Pai. Nos despede em paz, nós louvamos e agradecemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Todos vamos dizer amém?